não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Esses dias, em função de coisas que andaram acontecendo, eu me lembrei de 2 episódios da história das ideias no século XX que ilustram muito bem certas dificuldades que nós temos no conhecimento da história social, política, cultural, etc, etc. Esses episódios aconteceram com 2 dos maiores pensadores do século XX, que foram o Eugen Rosenstock-Huessy e o Eric Voegelin. Esses 2 tiveram um problema no meio universitário, que ninguém sabia em que departamento colocá-los, porque qualquer nome que você desse à disciplina que eles estavam ensinando não servia. Se você chamasse de filosofia política, não era bem isso. Chamar de teologia também não era bem isso. Chamar de história também não era bem isso. Chamar de filosofia também não era bem isso. Isso aconteceu com vários, né? Filósofos, mas eu me lembrei especialmente desses 2. E eu mesmo, né, eu nunca fui professor universitário, só fui assim, a convite por algum tempo limitado, né? Mas nunca fiz carreira nesse negócio. Me convidavam para dar um curso, eu ia lá, dava o curso, 6 meses, 1 ano, depois ia embora. Né? Não era empregado o negócio. Mas se fosse me arrumar um emprego na universidade, eles teriam exatamente o mesmo problema. Ali no meio universitário, eles não sabem que disciplina eu estou lecionando. E, para ser sincero, eu também não sei. Mas eu sei que o que me interessa não é essa disciplina ou aquela disciplina, mas um treco chamado realidade. A pessoa que imagina que a realidade se organiza e se subdivide exatamente como os departamentos de uma universidade, já provou só por isso que é um animal, um jumento, certo? E acontece que praticamente todos os professores universitários pensam assim. Tanto que aquilo que não se enquadra nas disciplinas que eles estão lecionando, para eles não existe, ou é motivo de escândalo, ou é teoria da conspiração, ou é qualquer coisa, eles não sabem o que fazer com isso. Ou seja, significa que em todo este ambiente do ensino universitário, da pesquisa, não existe lugar para um treco chamado realidade. Só existe para os setores da realidade que já estão recortados conforme os nomes das disciplinas respectivas. Ou seja, o ensino universitário inteiro é uma maneira de evitar a complexidade do real. Você vê que um dos problemas que foram enfrentados pelo maior dos sociólogos brasileiros, que é o Gilberto Freire, foi exatamente este. Isso ninguém sabia, mas ele é um sociólogo, ele é um historiador, ele é um psicólogo, ele é um ensaísta, o que ele é? Tá certo? Ele resolveu o problema da maneira mais simples, dizendo, eu sou um escritor. Quer dizer, ele não fazia questão de definir o trabalho dele pelo nome de qualquer disciplina universitária, porque ele sabia que tudo isso era uma palhaçada e ele estava interessado na realidade com toda a sua complexidade. Na época, por exemplo, ele começou a usar certos métodos de documentação que eram desconhecidos entre os historiadores e que por isso para eles não parecia ser historiografia. Por exemplo, ele usava como fontes anúncios de jornal. Mas não é uma coisa extraordinária? Quer dizer, como é que você vai saber como é que estava o mercado de escravos, né, no meio do século XIX, se você não apela para os anúncios de jornal onde são anunciados os escravos que estão à venda, os escravos que fugiram, quanto você está pagando por... a fonte é a mais óbvia e a mais certa de usar, mas eles nunca tinham usado, então eles achavam que aquilo
era apenas crônico, era literatura, etc, etc. E assim por diante. Não é isso? Então, a coisa chega a um ponto de absurdo que os adeptos da filosofia analítica, e a filosofia analítica foi certamente um dos maiores empreendimentos que já se criaram contra a filosofia, a tentativa de resumir a filosofia à lógica e, se não, à matemática, né, evitando todos os demais problemas. Alguns adeptos disso, tudo que não fosse o que eles ensinavam, eles chamavam de beletrismo, ou de literatura, ou qualquer coisa assim, não aceitavam nada como filosofia. Então tudo isso é uma confusão mental dos diabos. Então eu tenho certeza que tudo que está acontecendo no Brasil não pode ser estudado por nenhuma das disciplinas reconhecidas na universidade. Você me diz, a sociologia que se ensina na universidade permite explicar o que está acontecendo no Brasil? Não. A psicologia? Não. Né? A historiografia política? Não. A filosofia? Não, não, não. Portanto, enquanto o nosso conhecimento, né, depender dessas disciplinas, nós estamos lascados. Então é o caso de lembrar, né, que o que está na Bíblia, o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Ou seja, essas disciplinas foram feitas para ajudar a inteligência humana e não para substituí-la, muito menos para reprimi-la, não é isso? Em nome de tais ou quais autoridades universitárias. Né? É claro que me deparei com esse fenômeno 1000 vezes, nunca me espantei muito com ele, porque eu não faço parte do meio universitário e o prejuízo que isso traz para mim é praticamente nulo, porque quem vai prestar atenção nesses profissionais universitários que pegam um pedacinho assim da minha obra e começam a discutir aquilo como se fosse o centro? Ninguém vai prestar atenção nisso. Sabem que são todos um bando de incapazes, uns coitados, né, que passa 5 anos que eles publicaram, ninguém lembra mais, ao passo que os meus livros continuam sendo lidos 30, 40 anos depois, e vão continuar sendo lidos por muito tempo. É bom saber que a maior parte do que eu ensinei não foi publicado ainda como livro. Por exemplo, agora nos próximos meses vai sair o meu curso sobre Edmundo Husserl, que eu dei no Rio de Janeiro, vai fazer. Que ano foi? Lá na Astrociência, que ano foi? 95. Em 95, veja você. Isso. Dei esse curso em 95, ele não existe como livro até agora que vai sair. Vai sair o meu livro sobre o Mário Ferreira dos Santos, que é um curso que eu dei sobre o Mário Ferreira dos Santos. Né? Vai sair o livro do Ronald Robson sobre a minha filosofia, ele chama Conhecimento por Presença. É a primeira tentativa de dar um esboço geral da minha filosofia. É uma coisa que transcende tão infinitamente o horizonte de consciência da universidade brasileira que ninguém da universidade foi capaz de fazer isso. Tem que ser um cara de fora para fazer. Então, você veja, gente, quando aparece cara como esse João César de Castro Rocha, mais o outro, o Dom, que você falando de mim, meu Deus do céu, é assim, uma coisa tão deplorável. Eles não são capazes de escrever nada sobre a realidade, nada. Esse pessoal todo, não esqueça, no ano da eleição, todos eles diziam que o Bolsonaro não ia ser eleito de jeito nenhum. Aqui nos Estados Unidos existe um livro que eu esqueci o nome, né? Eles fizeram um teste com 200 e tantos cientistas políticos, pedindo para os cientistas políticos analisar certos fatos e prever o seu desenvolvimento. Todos erraram, todos, sem exceção. Não é uma coisa incrível? Se você perguntar assim, quantos desses grandes acadêmicos previram a queda da União Soviética? Eu sei de 5 pessoas que previram a queda da União Soviética, nenhuma delas fazia parte do meio universitário, e no meio universitário nem se comentou o que eles estavam dizendo. Ao contrário, tem o livro do Paul Johnson, que se chamava Ascensão e Queda das Grandes Potências. Foi o maior sucesso do ano de 1995, sucesso mundial, onde, baseado na relação entre produto interno bruto e orçamento militar, o homem diagnosticava a ascensão e queda das grandes potências, e daí concluía que os Estados Unidos na década seguinte ia cair e que a União Soviética se tornaria a potência dominante no mundo. Quando passou a década, foi então 2005, o sujeito não foi nem entrevistado a respeito, ninguém vai fazer uma pergunta tão incômoda, né?
O sujeito continua dando palpite, fazendo previsões sobre outras coisas, jogo de bolinha de gude, essas coisas, né? Os casos amorosos lá dentro da universidade, quem ia comer quem, aí espero que ele tenha acertado. No Brasil, então, o livro foi faladíssimo, mas o erro monstruoso de previsão não foi comentado. Então, peraí, que interesse esse pessoal tem em conhecimento? Eles têm em mercado editorial, eles têm em publicidade, eles têm na ascensão e queda dos grandes prestígios, isso sim. Mas, muito bem. E foi pensando em tudo isso que eu me lembrei do fenômeno que é essencial para a compreensão do que está se passando no Brasil e que é totalmente desconhecido, por exemplo, no nosso meio militar. Eles nunca ouviram falar disso. Porque isso vai para tão longe da esfera de influência do que eles estudam na academia militar que eles nem sabem que existe. E se ouvir falar, eles vão dizer que não existe, porque não faz parte do currículo, então não existe. Também não faz parte do currículo dos nossos juristas, dos nossos sociólogos, dos nossos historiadores, como por exemplo esse você ouviu, né, que tirou um diploma de historiador com um livrinho sobre um time de futebol de várzea de alguma cidade do interior. Né? Ele vira doutor em história com um negócio desse. Né? Então ninguém prestou atenção nisso. Ora, esse livro chegou ao meu conhecimento durante a década de 80. Esse assunto, não esse livro não, esse assunto. Através de um livro chamado Snapping. Snapping é esse barulhinho assim, ó. Estalar de dedos. E o subtítulo era Snapping, a súbita epidemia de mudanças de personalidade nos Estados Unidos. Os autores chamavam-se Flo Conway e Jim Siegelman. E eles estudavam os casos de pessoas que tinham participado de seitas tipo Rajneesh, Moon, aquele bando de seita pseudo-religiosa que havia na década de 80, era um negócio monstruoso. Começou nos anos 60 e acho que chegou no auge nos anos 80. Né? Reverendo Moon, essa coisa toda. Né? E via que as pessoas que passavam por essas seitas eram submetidas a certos exercícios psicológicos que, em questão de uma semana, mudava a personalidade deles completamente. Um caso similar tinha acontecido entre os cachorros do Dr. Pavlov. O Dr. Pavlov, depois dele treinar os cachorros, assim, ele dava um bife, né, e um choque. Né? Ou um bife e acendia a luz. Bife e acendia a luz. Depois acendia a luz e não via mais bife. Não. E o cachorro ficava tão desorientado que em poucos dias desse tratamento ele começava a atacar os donos, né, e lamber a mão de pessoas desconhecidas. Quer dizer, o cachorro pirou, evidentemente. Os códigos todos mudaram. Numa escala muito maior, o fenômeno estudado pela Conway e Siegelman era exatamente isso, né, só que produzido por mecanismos muito mais sutis do que os reflexos condicionados do Dr. Pavlov, né, entre os quais havia estimulação contraditória, que foi estudada por um grande psicólogo chamado Leon Festinger. O livro do Festinger foi publicado no Brasil, eu creio que nos anos 60 ainda, né? Então, eu tinha lido o livro do Dr. Festinger, então, mais tarde, quando li o Snapping, eu entendi que aquilo tinha sofrido um upgrade. A coisa já estava muito mais longe do que o Festinger poderia ter imaginado. Então, a mesma mudança de sentimentos básicos e de conduta se observava nas pessoas que faziam exercícios psicológicos, supostamente místicos, dados para ele nessas organizações pseudo-religiosas. Eu fiquei muito interessado nesse negócio, porque eu tinha tido contato com uma dessas organizações, eu fiquei horrorizado com o que estava acontecendo lá e decidi estudar um negócio. Eu tinha um quarto inteiro cheio de material sobre essas coisas. E me inscrevi, tinha a Associação Internacional de Estudo de Seitas, me tornei membro dela. Recebia lá os estudos acadêmicos, as revistas, essa coisa toda. Chegou uma hora, gente, que eu não aguentava mais esse assunto. Eu queria escrever um livro, falando, não, eu vou deixar esse negócio na gaveta durante 30 anos, porque senão eu vou começar a vomitar, não vou parar mais. Nós estudamos ali alguns casos, entre os quais o da seita chamada Meninos de Deus, ou Love Family. Né? Essa foi uma história muito interessante. Havia um engenheiro indiano que trabalhava em São Paulo,
E ele tinha uma secretária e, de repente, a secretária dele sumiu. E ele, muito bem, passa um tempo, ele vê a secretária na rua junto com um bando de outros rapazes e moças fazendo propaganda tal da Love Family, né? E ele foi estudar que porcaria é essa. Era uma seita cujo fundador, que chamava David não sei das quantas, né, ensinava as pessoas que deviam fazer sexo com os seus filhos a partir dos 4 anos de idade. E ele foi denunciado pela própria filha. Ele escreveu um livro contando tudo que ele fazia ali dentro. Houve uma série de investigações policiais. Eu acho que o cara chegou a ser condenado, não sei se cumpriu pena ou não, mas é um caso amplamente documentado. Isso não é alguém que decidiu falar mal do cara. Não. O número de testemunhas, documentos é um negócio arrasador. E eu vi os filmes dos caras ensinando isso. Eu vi com esses 2 olhos. Então estava eu, o engenheiro, e um promotor público de São Paulo. Promotor público é o que está acostumado com o mundo do crime. Mas ele vendo esse documentário, ele vomitou. Ele nunca tinha visto uma coisa tão maligna, né? Isto nos anos 80, gente. Você imagina quanto essas técnicas de dominação psicológica, de destruição psicológica avançaram depois disso. Eu, no meu livro Jardins das Aflições, que eu publiquei em 1995, eu explicava que este assunto é talvez o mais importante do mundo. Porque tudo que antigamente se chamava de guerra psicológica, guerra de informação, é fichinha perto do que esses caras estão fazendo, né? Eu mencionei ali coisas que eu li em jornais italianos, notícias de um grupo de ladrões que eles chamavam de hipnoladri, os hipnoladrões. O sujeito chegava no banco e pedia para trocar uma nota. E daí diz, mas por favor, eu só quero notas da série tal. Então, o caixa começava a procurar as notas da série tal, daqui a pouco ele estava dando todo o dinheiro que tinha na caixa, dando para o hipnoladri. O hipnoladri pegava o dinheiro e ia embora, e 2 minutos depois o sujeito acordava. O que foi que eu fiz? E assim por diante. Houve, na década de 80, se disseminou no mundo a programação neurolinguística. A programação neurolinguística foi inventada por um grande psicoterapeuta americano chamado Dr. Milton Erickson. E o Milton Erickson, ele era paralítico. Por ser paralítico, ele tinha uma capacidade de observação muito aguda, ele prestava atenção em coisas que os outros não prestavam atenção. E entre os pacientes dele, que eram todos bem louquinhos, esquizofrênicos, etc., ele começou a prestar atenção assim, na direção do olhar, na temperatura da mão, na entonação, milhões de sinais não verbais. E ele começou a descobrir a articulação entre esses sinais não verbais e a vida psíquica dos cidadãos. E acabou criando a programação neurolinguística, com a qual ele curou muitos pacientes esquizofrênicos que antes eram inacessíveis à comunicação verbal. Mas daí veio 2 discípulos, muito boa gente, que nem o Doriana, né? E anotaram tudo que o homem estava ensinando, porque ele nunca escreveu o livro, e começaram a ensinar programação neurolinguística para vendedor de hidrolotes na Ilha Comprida, né? Para propaganda eleitoral, bando de picareta. E o negócio virou uma peste, aquilo se espalhou no mundo inteiro, todo mundo começou a usar programação neurolinguística para sacanear os outros. Eu mesmo vi isso aí, não aceito, né? Os caras diziam que eram sufis, e daí todo mundo me convidava para ir na tal Tariqa Sufi. E eu não queria porque eu achava que era picaretagem. Daí, mas um dia eu fui para ver. No dia que eu chego lá, sabe o que eu vi? Todos os meus alunos estavam lá. Os caras tinham penetrado no meio dos meus alunos, convidado um por um, usando o meu nome, sem eu saber. E daí eu falei, opa, né? Estou cercado. Eu não vou sair brigando com essa coisa. Primeiro eu vou estudar esse negócio para depois saber o que fazer. 1 ano depois, dei uma queixa na Polícia Federal, foi um rolo. A Polícia Federal invadiu o negócio com o pé na porta, os caras tiveram infarto. Até hoje, os caras me vêem na rua, eles saem correndo, né? A vingança foi maligna, eles me sacanearam, mas eu sacaneei muito mais. Então, estudando essas coisas todas, eu vi o uso dessas técnicas psicológicas é um negócio que transcende infinitamente o que se estuda, por exemplo, na academia militar como guerra psicológica. Porque não atua nas grandes dimensões da sociedade, atua no pequeno.
Você atua ali na escola, em aconselhamento matrimonial, consultório de psicoterapia, né? Confissão religiosa, nessas áreas. E com isso você vai adquirindo o domínio completo da sociedade humana, sem que nenhum general ou jurista ou sociólogo seja capaz de perceber o que está acontecendo, porque ele não estuda essas coisas, porra. Você vai falar disso para eles, você, essa é teoria da conspiração, isso não existe. Fala, como é que você sabe que não existe se você não estudou? Mas é o tal negócio, é o negócio do cílio bocaneiro que eu mencionei na aula passada. Quer dizer, o sujeito não conhece o assunto e não conhecer é para ele uma fonte de autoridade. Eu não sei disso, portanto, isso não existe. Isso aí é norma no Brasil, gente. É norma nas escolas militares, é norma nas escolas de direito, é norma nas faculdades de história, é norma nas ciências sociais, em todas as discussões públicas. Na mídia, então, nem se fala, bicho, né? A quantidade de assuntos que a mídia faz desaparecer, faz todo mundo achar que não existe, é uma coisa monstruosa. Hoje, eu asseguro para vocês, a maior vergonha da minha vida é ter pertencido à classe jornalística. Por isso que eu digo, você pode me chamar do que quiser. Você me chama de cafetão, de viado, de narcotraficante, de filho da puta, o que você quiser, só não me chame de jornalista. Porque é uma vergonha. Essa gente simplesmente não presta. Eles estão todos empenhados em fazer isso. Eles viraram um movimento político atuante. E não é só político no sentido oficial da coisa, de propaganda política. Não! Eles estão usando estes processos naquilo que escrevem, naquilo que falam, o tempo todo. E não tem, do outro lado, as pessoas que se dizem conservadoras ou liberais, não tem meia dúzia de pessoas estudando isso. Entre esses generais.
Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal, que é o nosso canal, que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei, professor Alexandre Costa, a Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.